Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem por aí? Oi, Dipp, oi para todo mundo que está nos ouvindo, bora para mais um Pauta. A conversa de hoje é sobre o avanço da extrema-direita na Europa e como isso afeta o Brasil. Guerras, pandemia, crise econômica e ascensão de movimentos fascistas na Europa e em todo o mundo. Depois de décadas adormecidas, ou pelo menos envergonhadas, nos últimos anos ideias ultranacionalistas e até abertamente referentes ao nazismo e ao fascismo voltaram a ganhar espaço e, pior, cada vez mais poder político. Um novo capítulo dessa história foi o resultado das eleições do Parlamento Europeu, uma das mais importantes desse ano de eleições decisivas pelo mundo. A cada 5 anos, os cidadãos dos 27 países da União Europeia elegem 705 representantes para o Parlamento, que poderão interferir e aprovar leis que afetam diretamente várias pautas: direitos civis, imigração, mudanças climáticas. Agora, no início do mês, entre 8 e 9 de junho, aconteceram as eleições para o Parlamento, e um dos destaques foi o avanço de 16,7% para 18% nos assentos ocupados pela extrema-direita na Europa, através de partidos extremistas como a Alternativa para a Alemanha, a AfD, na sigla em alemão, e o Chega de Portugal, além do francês Reagrupamento Nacional, liderado pela Marine Le Pen. Mas o que esse crescimento aponta? Existe um alarmismo, uma superatenção dada à Europa ou é uma preocupação justificável? Esse movimento lá pode afetar o Brasil de alguma maneira, fortalecendo a extrema-direita por aqui? Sim, como ou não? E para falar sobre isso, a gente conversa hoje com o Davi Magalhães. Ele é professor de Relações Internacionais na PUC e na FAAP, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, pesquisou política externa norte-americana, think tanks e neoconservadorismo e agora tem concentrado suas pesquisas no tema da transnacionalização da direita radical e na política externa de governos ultradireitistas. A gente já vai para o papo, mas antes, alguns recados rápidos. Curta, siga e compartilhe esse podcast onde quer que você esteja nos escutando. Se você anda curtindo as conversas que a gente traz aqui, inclusive, pode divulgar por aí à vontade que o boca a boca é a melhor forma de apresentar o programa para mais pessoas. Comenta na caixa do Spotify o que você achou desse episódio, que isso também nos ajuda muito. Por fim, esse programa, vale sempre lembrar, só existe por causa do apoio de quem contribui com a gente no programa de aliados. Acesse aliados.publica.org e veja como fazer parte desse grupo tão especial. E agora, bora para a pauta. Davi, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço, André, é um prazer falar com vocês. Então, Davi, para começar a nossa conversa, muito tem se falado aí sobre uma guinada à direita, um aumento expressivo da extrema-direita no Parlamento Europeu, algumas reportagens e artigos alarmistas a respeito disso, inclusive, né? Você pode nos dar um panorama real sobre esse assunto, assim, pensando nas coalizões e também nos isolados, né, como a própria AfD? Qual seria, de fato, a porcentagem da extrema-direita no Parlamento Europeu nessa nova configuração? André, eu prefiro entender mais do que como uma consolidação do que uma virada. Se a gente acompanhar o movimento dos partidos de direita radical dentro do Parlamento Europeu, eles estão em alta desde 2014, que foi a primeira importante eleição pós-crise econômica financeira de 2008. Então é nesse contexto, inclusive, que surgem partidos como a AfD, o Vox, né, de certa maneira, como reflexo da crise de 2008, 2009, que foi muito impactante para alguns países europeus. Então, desde 2014, os partidos de direita radical têm avançado no Parlamento Europeu e, consequentemente, em 2019 a gente observou a mesma tendência e agora 2024 novamente. Então ele saiu basicamente de um contingente mais absoluto de 20% para 25%. Eu diria que chamou muita atenção no quadro geral do avanço foram 2 países-chave, que é o caso dos países, né, os mais importantes do ponto de vista demográfico, político, econômico da União Europeia, que é a Alemanha e França. Em certa medida também a Itália. Mas em outras regiões o crescimento foi inclusive abaixo do esperado.
É o caso dos países ibéricos. O Chega, havia uma expectativa que reproduzisse o sucesso que foi justamente nas eleições nacionais deste mesmo ano. Não chegou a ser, né? As forças democráticas de centro-direita e centro-esquerda superaram o Chega. O Vox também, havia uma expectativa que o Vox avançasse na Espanha. A gente não teve um avanço esperado do Vox, então eu não vou dizer que é uma boa notícia, porque eles mantiveram basicamente aquilo que tinha e aumentaram um pouco. Não foi o aumento que a gente observou nesses 3 países. Além disso, nos países escandinavos, né, no norte da Europa, a gente teve um crescimento realmente abaixo. Os democratas suecos, o partido finlandês, eles obtiveram um voto abaixo. Geralmente eles dão no máximo 5 cadeiras ali para o Parlamento Europeu, né, dado também a estrutura demográfica desses países. E se a gente olhar no leste europeu, que é uma região alarmante do ponto de vista da ascensão de organizações ultradireitistas, tanto de movimentos, de lideranças e de partidos, também a gente tem, principalmente no caso de Hungria e Polônia, um resultado que ficou abaixo do esperado, né? Então, a gente tem um importante partido de direita radical na Polônia, que é o PiS, que faz parte, né, era a segunda maior força de um dos grupos do Parlamento Europeu, que é a ECR, que são os reformistas e conservadores. O PiS vai ser derrotado pela coalizão de centro-direita do Donald Tusk. A gente tem o Orbán também. O Fidesz faz um número abaixo daquilo que se esperava. Na verdade, a gente tem a ascensão de uma figura na centro-direita na Hungria, que é uma figura interessante assim, do ponto de vista eleitoral, que é o Péter Magyar, ou Magyar. Ele tem se colocado como alternativa próxima ali, né, uma posição mais próxima de Giorgia Meloni, ou até a Ursula von der Leyen, né, que é uma posição de uma direita conservadora, mas com algumas características radicais. Então são esses 3 países, eu acho que vale a pena a gente pensar, e em termos de uma reflexão em que impacto isso tem na política interna, né? Como a gente viu no caso francês, esse impacto foi tamanho que o Macron decidiu chamar eleições agora para final de junho e começo de julho. Então, realmente eles têm um impacto interno, né? O governo do Olaf Scholz também fica, de certa maneira, numa situação de constrangimento com a ascensão da AfD, e o governo francês, né, que já tinha uma minoria na Assembleia Nacional desde as eleições legislativas de 2022, também fica numa situação que agora, né, enfim, pode ser que o Macron esteja fazendo uma aposta da magnitude daquela que foi feita pelo David Cameron quando decidiu chamar o referendo para o Brexit, né? Então, pode ser uma aposta bastante arriscada. Na melhor das hipóteses, a gente tem a possibilidade de 3 anos de governo Macron sem qualquer governabilidade. E, Davi, aqui na Alemanha a gente percebe nitidamente como a questão migratória, né, tem sido significativa para o avanço da extrema-direita, inclusive da AfD. Nas minhas investigações eu tenho me infiltrado em congressos de extrema-direita na Europa faz 2 anos, mais ou menos, e eu também percebi nitidamente como esses discursos xenófobos têm se tornado cada vez mais violentos. No último National Conservatism Conference que eu tive em Bruxelas, por exemplo, o Hans-Georg Maaßen, que era do partido da Merkel, culpou ela pela crise migratória na Alemanha e disse que o país devia deportar imigrantes ilegais para a África. E a gente tem também, né, os discursos violentos do Orbán. Eu já ouvi você falar sobre essa ameaça da identidade como um dos pilares para esse avanço. Daí queria te perguntar como esse aumento do discurso antimigração xenófobo também interfere nessas eleições. Bom, excelente. Primeiro, citando o caso da Alemanha. A AfD ela é fundada em 2013 justamente por ex-membros do partido da Merkel, CDU. Então, esse é um traço, né, que o cientista político holandês, talvez o maior especialista sobre direita radical no mundo, que é o Cas Mudde, é um traço que ele caracteriza da quarta onda, que é justamente o que ele chama de normalização. A quarta onda é marcada pela normalização das ideias, das práticas de ultradireita. Então, tudo aquilo que era visto antes como periférico, marginal, é trazido para o centro. Isso acaba, inclusive, interferindo e moldando o comportamento dos partidos tradicionais de direita.
né? Então, se a gente pensar lá no caso espanhol, o Vox é fundado por ex-membros do PP, né, que é o Partido Popular, histórico de centro-direita, esse é partido conservador, mais tradicional. Assim como a CDU é formado pelo Gauland, pelo Adam e pelo Nuuk, que são 3 antigos, importantes membros da CDU, e que, num primeiro momento, a AfD tinha uma pauta mais econômica, inclusive tinha até um perfil tecnocrático, porque boa parte desses membros eram economistas de carreira, e tinha um discurso fundamentalmente contra a zona do euro, contra a ajuda que a Alemanha vinha dando para países que foram bastante abalados pela crise econômico-financeira, o caso, né, da Grécia, Espanha, Irlanda. Então eles nascem como partido com uma pauta mais econômica. E aí a gente tem a chamada crise migratória entre 2014 e 2015, onde você tem um influxo muito significativo de população vinda do Oriente Médio de maneira mais ampla, mas de maneira específica sírios e afegãos, por conta da crise, reflexo da Primavera Árabe, né? Você tem um influxo muito grande, e isso vai ter um impacto muito grande na mudança da agenda dessas organizações. Eu não digo que a AfD não tinha uma agenda nativista, xenofóbica e anti-imigração, mas isso acaba potencializando e redirecionando a agenda, um aspecto que vai se tornar a principal ênfase da AfD de 2014 e 15 em diante. Não tenha dúvida que a questão da imigração, que a questão da xenofobia, do nativismo, do nacionalismo excludente passa a ser uma das características mais importantes da AfD. A mesma coisa, se você observar, aconteceu na Hungria. Se a gente pegar a plataforma eleitoral do Orbán de 2010, quando ele eleito, basicamente era um discurso anti o Partido Social Democrata, que tinha ficado por 8 anos no poder, a corrupção do Partido Social Democrata, e vinculado a uma crise econômica que também foi muito impactante em 2009 na Hungria. Não havia, de maneira substancial, a questão de migração no discurso do Orbán. E isso vai mudar de maneira bastante grande depois do segundo mandato dele, quando a gente tem a Hungria sendo um desses corredores da imigração, né, dessa crise migratória. A Hungria é conhecida mais por emigrar do que imigrar. Então, pelo contrário, inclusive húngaros costumam ser vítimas de preconceito e xenofobia em países como a Inglaterra. É engraçado, a Polônia também. Se a gente pegar a campanha do Brexit, eles falavam do Polish Plumber, o encanador polonês, né, que é o trabalho subqualificado que tinha toda a possibilidade de roubar o trabalho do britânico comum. Então, era comum por conta da União Europeia esse livre trânsito de trabalhadores. A Hungria não conhecia um influxo mais significativo de imigração, e Orbán começa a mudar também a sua agenda do ponto de vista do nativismo, da xenofobia, da política anti-imigração, e aí ele aprofunda essas conexões entre a ideia de uma identidade húngara, tradicionalista, católica, e como a imigração ela tenta ou busca destruir essa identidade, culpando forças internacionais por apoiar esse processo migratório, né? E aí a figura do George Soros, que é um judeu húngaro, aparece justamente como o bode expiatório da destruição da identidade húngara. Então você tem uma campanha muito forte, né, contra as ONGs que, né, protegem refugiados após 2014 e 15. Isso eu costumo dizer que aqui no Brasil a direita radical ela não tem agenda nativista e xenofóbica, porque a imigração não é uma questão de relevância. No Brasil também, você tem uma migração que é abaixo de 1%, né, em termos de que chega de refugiados, de imigrantes. Então não é. Aqui é muito mais a agenda xenofóbica, vamos chamar assim, interregional, preconceito contra baianos, contra nordestinos. Aqui não é porque eles têm um espírito de tolerância, né? O brasileiro tem espírito de tolerância, de agregação, de assimilação, o homem cordial brasileiro. Não se trata disso. É que realmente a migração não é um tema, né, da conjuntura brasileira. Mas quando foi, ainda que pouquinho, como a gente viu, quando hordas bolsonaristas botaram fogo em vivendas de venezuelanos na região de Roraima, ficou claro que é só uma questão de oportunidade.
Existem várias diferenças entre a extrema-direita na Europa e a extrema-direita no Brasil, como, por exemplo, a pauta da xenofobia e da imigração. Mas também existem semelhanças, é uma extrema-direita globalizada, digamos assim. Eu queria te perguntar que semelhanças você vê. Primeiro, eu queria tentar distinguir o que é essa extrema-direita europeia, porque a gente pode, nessa extrema-direita europeia, compreender qual parte dela mais se aproxima da brasileira. Por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande quando eu olho, por exemplo, Holanda e França. Holanda e França são dois países que têm uma cultura secular, laica, com uma tradição liberal e iluminista muito forte. De maneira que o discurso religioso, de um nacionalismo, de identidade religiosa, pega muito pouco nesses países. Eu estou acompanhando bastante a campanha agora do Jordan Bardella, essa estrela da direita radical francesa, né, que pode se tornar o primeiro-ministro da França durante as Olimpíadas já. Durante as Olimpíadas. Então, assim, o Jordan Bardella, ele praticamente não comenta sobre questões de ideologia de gênero, de destruição da família tradicional, não tem esse discurso anti-LGBTQIA+, a questão do aborto na França é muito interessante. A Rassemblement National votou em massa, decidiu incorporar como direito constitucional o direito ao aborto. Faz um ano, se não me engano. Não, nem isso. Né? Talvez tenha sido nesse ano, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas talvez tenha sido nesse ano. A Assembleia votou em massa e o partido Rassemblement National, 2/3 do partido votaram a favor do aborto, como direito constitucional. Essa não é uma questão na França, né? Por conta dessas raízes da laïcité. Inclusive, a Rassemblement utiliza essa ideia de superioridade da República justamente para buscar segregar minorias que não se compreendem como parte dessa laïcité. A mesma coisa na Holanda. O Geert Wilders, que agora está formando o governo na Holanda, do Partido da Liberdade, o PVV, também, em momento algum, faz uso de discurso religioso, de identidade cristã. Então, são partidos com uma agenda muito diferente nesse sentido. Agora, se a gente pega países que têm um background, um enraizamento histórico católico, cristão, religioso, é o caso da Hungria, Polônia, é o caso da Espanha e é o caso da Itália, aí a gente encontra alguns traços muito parecidos com a nossa direita radical, que mobiliza também uma ideia de identidade, reivindicando um passado cristão. A nossa direita, inclusive, fez algo no contexto do bolsonarismo que é de falar de cristianismo e não falar de catolicismo nem de protestantismo, né? Ou seja, foi uma aliança de conveniência que aconteceu às vésperas da ascensão do Bolsonaro, né, como força política. É muito interessante a gente observar como é que esses dois grupos viviam se degladiando antes das eleições, antes do Bolsonaro surgir como candidatura de unificação desses dois grupos. O Olavo de Carvalho vivia atacando o Edir Macedo e os grupos neopentecostais e pentecostais no Brasil, e houve uma aliança novamente, né, para viabilizar uma candidatura religiosa, né, cristã brasileira, na figura do Bolsonaro. E eu vejo que esse é um traço muito comum, né, inclusive que possibilita a interlocução global desses grupos. O Eduardo Bolsonaro, no Brasil, né, se tornou, de certa maneira, o elemento de internacionalização da direita brasileira. É o Eduardo Bolsonaro que se aproximou do Steve Bannon, junto com o Felipe Martins, né, que está preso agora, e que foi assessor de relações internacionais da presidência. As duas figuras transnacionalizaram as relações do bolsonarismo com outros grupos e organizações de ultradireita. Então, o CIPEC, que é a organização ultradireitista americana, né, escolheu justamente o Eduardo Bolsonaro como representante na América do Sul desse grupo. A gente tem a aproximação do bolsonarismo com o Chega em Portugal, do André Ventura, também via Eduardo Bolsonaro. É o mesmo Eduardo Bolsonaro que também vai se aproximar do Sebastián Abascal, do Vox. E eles, inclusive, o Brasil faz parte de uma organização conhecida como Fórum de Madrid. O Fórum de Madrid teria sido criado para ser uma oposição ao Foro de São Paulo,
que seria uma organização de esquerda, né? Tem todo o teor conspiracionista, mas ali seria uma organização da direita, que eles chamam da direita conservadora, mas uma organização claramente de direita radical, né? E o mesmo Eduardo Bolsonaro se aproxima da Giorgia Meloni antes da Giorgia Meloni se transformar em primeira-ministra, assim como do Orbán e da Polônia. Então, eu vejo que há nessa reivindicação de uma identidade que mobiliza um senso de cristianismo, de tradição da família católica ou protestante, né? Novamente, o caso brasileiro é um caso que oscila de um lado para o outro, mas de certa forma reivindicando a mesma tradição cristã, né? Ou seja, a ideia de identidade não é uma identidade nacional secular, como a gente observa na França ou na Holanda, mas uma identidade que reivindica recuperar uma tradição cristã, né? Como a gente tem visto agora em toda a discussão em torno do aborto do Brasil, do PL. Então tem esse elemento de uma reivindicação identitária cristã muito importante nesses grupos. Que papel a guerra na Ucrânia e o conflito Israel-Palestina estão desempenhando nesse crescimento da extrema-direita? De que maneira isso influenciou essas eleições? Se a gente pode dizer que a convergência na Europa gira em torno da questão da imigração, no Parlamento Europeu a gente tem dois grandes agrupamentos da direita radical, né, que é o ID, Identidade e Democracia, e os reformistas e conservadores, né. Se há algo que une os dois é justamente a questão da imigração e, em certa medida, a questão antiambientalista. Tem alguns mais e outros menos antiambientalistas. Então, esses são dois tópicos de relativo consenso. Relativo. É menos divergente como, por exemplo, o que vai ser a União Europeia, o que é o Bloco Europeu, e eu acho que um dos temas mais divisórios é, sem dúvida nenhuma, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tem dividido essa direita radical basicamente em um grupo que a gente pode chamar de atlantista, defensores mais próximos da OTAN e, consequentemente, da posição da União Europeia de dar apoio à Ucrânia nessa guerra e reconhecer claramente o Putin como invasor e a Ucrânia como vítima. Faz parte desse grupo boa parte da direita radical nórdica, então os democratas suecos, os finlandeses, a Holanda, do Geert Wilders, o PVV, e a figura mais emblemática dessa direita radical, vamos chamar assim, atlantista, é a Giorgia Meloni. E as suas posições pró-OTAN e pró-Ucrânia têm chamado a atenção, inclusive, da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que tem se aproximado da Giorgia Meloni, tentando, inclusive, trazer a Giorgia Meloni para dentro do grupo de centro-direita no Parlamento Europeu, o EPP. Então você tem essa posição marcada e agora no G7, inclusive, nas reuniões que acabaram de acontecer na Itália, a Giorgia Meloni, de maneira muito enfática, se posicionou muito favorável às posições pró-Ucrânia. Tem outros grupos que questionam algumas sanções, que estão numa posição mais intermediária, entendem que o Putin é uma figura que realmente é perigosa, visto como ameaça, mas questionam a forma como a União Europeia tem lidado com as sanções e tem lidado com apoio em termos de envio de armas para a Ucrânia. E tem um grupo que tem alguma simpatia pelo Putin. Essa simpatia vai desde a figura de liderança forte que ele, em certa medida, inspira, quanto com uma agenda tradicionalista, reacionária e antidireitos que ele vem defendendo dentro do seu próprio país. Vou trazer um exemplo. A AfD chegou a flertar com essa posição em alguns momentos. A AfD utiliza, às vezes, a questão de um pragmatismo econômico, que é uma sensação na Alemanha justamente que a guerra está custando caro ao bolso do alemão. Então, a AfD tenta surfar, em certa maneira, né, nessa impopularidade desse apoio incondicional à Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, existe esse flerte. Na Itália, olha só, vou pegar o caso do italiano. Na Itália você tem duas agremiações de direita radical, que é o Fratelli d'Italia, da primeira-ministra Giorgia Meloni, que é a força em ascensão, está crescendo e cresceu muito agora
nas últimas eleições do Parlamento Europeu. E a gente tem a Lega, que era a antiga Lega Norte, né, Liga Norte, que é um partido historicamente separatista, de extrema-direita, e com o Matteo Salvini se transformou num partido nacional populista. Foi, até a pandemia, a sensação em termos de ultradireita na Itália. Depois a Giorgia Meloni acabou tomando parcela desse eleitorado ultradireitista. O Matteo Salvini e a Lega são muito mais pró-Rússia nesse sentido, né? Até antes da guerra, o Matteo Salvini, que já foi eurodeputado, saiu do Parlamento Europeu com a camiseta do Putin. Então, assim, acontece que com a guerra fica muito difícil você sustentar essas posições de maneira pública. Então, você tem figuras, né, que ou criticam um pouco ou que têm uma certa simpatia velada pelo Putin durante esse período de guerra. Na França, você tem a situação que a Rassemblement já foi muito envolvida com o Putin no passado. A Marine Le Pen tem um histórico de relações muito amigáveis com o Putin. Veio a guerra e, enfim, a guerra tornou o Putin impopular na França e ela acabou retirando parte desse apoio. E o Eric Zemmour, do Le Reconquête, né, que é o partido de extrema-direita, que é o pai da Marine Le Pen era no passado, né, o mais próximo do neofascismo, da República de Vichy, da organização terrorista que surgiu para evitar que a Argélia não fosse descolonizada. O pai da Marine Le Pen era desses grupos, né, de grupos neofascistas franceses. A Marine Le Pen fez um trabalho que ela chama de desdemonização do partido, e o Jordan Bardella, que é esse rapazinho de 28 anos, que é com 1,5 milhão de seguidores no TikTok, está terminando esse processo do que eles chamam de desdemonização, que a gente chama aqui de normalização da direita radical. Então, Eric Zemmour, na França, que acabou ocupando esse espaço que antes, né, cabia à velha Frente Nacional. E o Eric Zemmour tem histórico de declarações muito favoráveis ao Putin. Então, eu diria que esse é o tópico mais divisível em termos de política externa, e que provavelmente no Parlamento Europeu vai evitar qualquer coalizão entre esses grupos, né? Porque a Rassemblement Nacional até quer criar um grande bloco de direita radical no Parlamento Europeu, mas o tema política externa realmente não vai fazer com que esses grupos se unam, né, num partido sólido e homogêneo. E aí, para finalizar a nossa conversa, Davi, de que maneira que essas eleições refletem no Brasil, né? Você trouxe já alguns elementos e acho que também talvez esse negacionismo climático. Queria saber como você vê agora isso pra gente aqui. Eu ouvi alguma militância digital, os grupos bolsonaristas comemorando, celebrando a vitória da direita radical, muito embora eles não entendam exatamente dessas diferenças, né? No momento que eles souberem que a Rassemblement Nacional é em massa a favor do aborto, provavelmente eles vão começar a chamar a Marine Le Pen de esquerdista, ou quando eles perceberem que o Geert Wilders não fala em momento nenhum de Cristo, de tradição, de família e de ideologia de gênero, ele também vai entrar para o grupo da esquerda europeia. Então, a visão que eles têm é de um grupo conservador crescendo, né, de um conservadorismo crescendo. Independente de essa percepção ser verdadeira ou não, ela impacta, né? Eu não diria que de maneira muito substantiva, mas impacta e dá uma certa revitalidade a esses grupos, dizendo, olha, a gente não está sozinho, né? Há uma possibilidade, há uma janela de oportunidades de crescimento. Isso está acontecendo na Europa, há um crescimento global do movimento, como eles dizem, de conservador ou de uma direita. Embora, eu repito, a gente não está direito de uma direita mainstream, conservadora, normal. A gente está direito de grupos verdadeiramente extremistas e hostis à democracia. Então, eu acho que tem alguns pontos que eu acho que ajudam a reforçar os movimentos aqui. Um discurso, em geral, antissistema. Essa direita radical populista europeia tem uma posição, em certa medida, antissistema, que é anti o establishment de centro-esquerda e centro-direita. E esse é um recado que as eleições europeias têm dado. Há um cansaço, de fato, com esse pêndulo entre centro-esquerda e centro-direita. E a gente não adianta, Andréia, ficar só culpando
a demanda, né? Tem que culpar a oferta. Tem problemas realmente na democracia. A democracia liberal se mostrou bastante incapaz de resolver problemas fundamentais, sociais, econômicos, de desigualdade. E então há uma insatisfação. Tá? Sensação, você teve por mais de uma década uma coalizão na Alemanha entre centro-esquerda e centro-direita, a grande coalizão, o SPD e a CDU governando junto. Então, e essa na Alemanha, a gente desde o final, quando era ainda a Alemanha Ocidental, a gente tem uma alternância entre CDU e SPD, CDU e SPD. Então, centro-esquerda, centro-direita, você vai ver na Espanha PP, né, Partido Socialista Obreiro, PP, mesma coisa, né, você tem uma alternância entre esses dois grupos. Então, há uma sensação de desgaste geral, né, em relação ao sistema. Esse consenso liberal, né, que é um consenso que une centro-direita e centro-esquerda, está sendo questionado. E a esquerda não conseguiu capturar essa energia que existe contra esse consenso liberal. Embora esteja em ascensão também. Mélenchon esteja em ascensão, uma certa esquerda antissistema também está em ascensão na Alemanha, mas não ainda conseguiram capturar esse sentimento. Da direita conseguiu capturar esse sentimento antissistema, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, eu acho que esse é um ponto que tende a reforçar esse discurso antissistema. Outro ponto, como você colocou, pauta ambiental. A pauta ambiental na direita americana, europeia e brasileira é um ponto anti-ambiental, na verdade, né? É um ponto bastante convergente dessas direitas. E a depender do grupo na Europa, né, a pauta de um certo conservadorismo moral, tradicionalista, religioso, então isso também ganha força. Mas eu acho que nada se compara, Andréia, com a possibilidade de um Trump vencer as eleições. Eu digo que o cenário eleitoral nos Estados Unidos tende a ser muito mais impactante para a direita brasileira do que o cenário europeu. A Europa, do ponto de vista das direitas, é muito distante. Historicamente, a direita brasileira tem mimetizado a direita norte-americana. Isso, né, há muito tempo, eu diria que desde o processo de redemocratização, o principal farol das nossas direitas radicais extremas tem sido os Estados Unidos. Desde o período do neoconservadorismo, Bush filho, né, quando ele vai para a guerra do Iraque, a direita aqui também emulou os mesmos argumentos, que o Saddam Hussein era um tirano. Aí quando a direita começa a virar uma direita nacional populista com Trump, essas ideias antissistemas, justificando a questão do muro, anti-imigração do Trump, inclusive a extrema-direita tentando copiar na forma e no conteúdo alt-right que acende com o Richard Spencer, o supremacismo branco. A gente tem até a forma de operar online, o método de como se organizar online, muito influenciado pela extrema-direita americana. Então, eu acho que, em termos de impacto, a gente teria que prestar muito mais atenção no que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, agora no final do ano, do que nas eleições europeias. A Europa é vista como algo muito distante do que é a direita radical brasileira. Davi, muito obrigada. Foi uma aula ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é ouvir o mais novo episódio da Rádio Escafandro, comandada pelo Tomás Chiaverini. Nele, o podcast retoma o tema da não monogamia. A não monogamia está na moda. A busca pelo termo no Google subiu quase 300% entre 2021 e 2023, e o Brasil é o terceiro país que mais pesquisa sobre o assunto. Apesar desse interesse pelo tema, porém, o amor monogâmico segue sendo o sonho de muita gente. Essa ideia de amor romântico, do felizes para sempre, tem moldado a sociedade há um bom tempo. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, a monogamia nunca foi um modelo natural de relacionamentos humanos. Nesse episódio, o podcast conta a história das relações amorosas entre humanos, de formas alternativas de nos relacionarmos, e explica como elas impactam a vida em sociedade. Se o assunto te interessa, já sabe, bota a Rádio Escafandro para tocar depois do Pauta e boa escuta.
termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, e também pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes, até lá. Obrigada a você que ficou até aqui. Um abraço, até semana que vem.